Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos iniciar o culto virtual desse mês, não é? Como sempre fazemos, elevando os nossos pensamentos, o nosso coração, não é? A Deus, não é? Como sinal de reverência e clamando para que durante a pregação dessa palavra, durante a mensagem que você vai ouvir, que ela seja dirigida pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus seja revelada pelo poder de Deus e que venha acompanhada da autoridade e do poder de Deus nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que ouvirem essa mensagem onde ela chegar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 28, né, o último capítulo do livro de Mateus, Novo Testamento, lá no versículo 20, Jesus Cristo, ele vai fazendo uma promessa. Eu já queria chamar a atenção sua para que quando você estivesse lendo a Bíblia, prestasse muita atenção quando Jesus Cristo está falando. Quando a palavra sai da boca de Jesus Cristo, ela vem com poder, autoridade, ela é um mandamento que vai se transformar em bênção para todos aqueles que a ouvirem. E aqui Jesus fala assim, Mateus capítulo 8, versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Uma maravilhosa promessa que Jesus faz a todos aqueles que o seguem, chamados seus discípulos, os crentes em Cristo Jesus, não é? E principalmente a igreja. Não é? Aqueles que seguem Jesus, na verdade, eles cumprem os mandamentos de Jesus. E um dos mandamentos que Jesus nos dá é ir por todo mundo, não é? Ou seja, para todas as pessoas, não importa onde nós estivermos, não é? Nós temos que pregar o Evangelho. O Evangelho são boas novas, mas não somente falando a palavra, mas principalmente com o nosso testemunho de vida, confirmando que existe um Deus que transforma as vidas. Não é? Preste muita atenção que no versículo 19 ele, é muito claro que ele está fazendo essa promessa para a igreja, não é? Para aqueles que são os seus discípulos, os que creem no seu nome. Né? Olha só, no versículo 19: portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma missão dada para a igreja, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem. No Antigo Testamento, né, os grandes homens e mulheres de Deus, os profetas, eles sabiam que o segredo da vitória, não é, era a presença de Deus, né, na vida deles ou junto com eles. É quando Deus estava com eles que eles sabiam que iam vencer. Um dos maiores, né, homens de Deus, reconhecido como a maior autoridade do Antigo Testamento, Moisés, o legislador, aquele que Deus usou para escrever os 10 mandamentos, né? Deus escreve com o seu próprio dedo, né, nas tábuas, né, de pedra, os 10 mandamentos. Lá em Êxodo, capítulo 33, eu voltei no Antigo Testamento, né, no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15, Moisés faz um clamor a Deus. Ele fala assim, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Então Moisés, que é conhecido como uma das, talvez a maior autoridade, né, do Antigo Testamento, um profeta que viu tanto a manifestação de Deus, que pediu para Deus se apresentar para ele, não é? E Deus tratando Moisés, não é, com tanto carinho, Moisés ele reconhecia que se Deus não estivesse presente com eles, com o povo de Deus, com o povo de Israel, eles não venceriam, então eles ficariam parados, eles aguardariam. Mas naquela época, não é, Deus não poderia ficar constantemente com eles, não é? Você vê que Jesus ele faz uma promessa que eis que estou convosco até a consumação dos séculos, uma promessa grandiosa. Mas eles não tinham essa promessa. Eles tinham recebido, na verdade, os 10 mandamentos, que representa um lado de Deus, que é o lado da justiça. Deus é justiça e é amor. Eles tinham recebido o lado da justiça. Não existe amor sem justiça e não existe justiça sem amor. A justiça, não é, ela traz as consequências da desobediência, né? Então, as consequências da desobediência, elas são punidas, não é, através do quê? Da justiça de Deus. E aí, então, se começa, não é, a caminhada, né? E o povo do Antigo Testamento, né, antes de Jesus vir, eles conheciam muito essa face de justiça de Deus. Deus é justiça, né? E aí, então, em certas ocasiões, eles agiam
eles praticando a justiça. Eles tinham entendido que eles eram capazes de serem justos, né? E aí começa o grande erro de todas as pessoas, quando ela quer fazer a justiça com as próprias mãos, né? Então, olha só, aqui existe uma passagem que vai mostrar muito claramente isso, que é uma passagem conhecida como a mulher adúltera, né? Todos nós conhecemos, eu vou ler rapidinho, isso está no livro de João, capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava, né? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então, uma mulher apanhada em adultério, né, pela lei que tinha sido dada por Moisés, ela estava cometendo um pecado, né? Um pecado que com certeza, né, receberia o castigo. E aí, aqui, olha só, no versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi pega ou apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei que nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então aqui eles fizeram uma pergunta muito maliciosa. Tentaram pegar Jesus através do que ele ia falar, para ver se ele ia desrespeitar as leis que tinham sido dadas pelo próprio Deus, escritas com o dedo de Deus nas tábuas, né, dos 10 mandamentos, né, para Moisés. E olha a resposta de Jesus, vê o que seria a sabedoria, não é? Que transcende a mente humana limitada. Olha o que Jesus vai ensinar. No versículo 6, isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Moisés leva a tábua e Deus escreve os seus 10 mandamentos. E agora Jesus começa a escrever também com o dedo de Deus escrevendo. Né? 7. E como insistisse, perguntando-lhes, endireitou-se, né, e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Veja que a colocação que Jesus faz agora é diferente. Existe sim a punição, existe a justiça que castiga aquele que comete pecado, aquele que busca agredir, transgredir a lei, prejudicar o seu semelhante, sabe? Existe uma lei, existe a lei. Todo aquele que comete um pecado não é tido como inocente. Deus, ele não considera um pecador, né? Ele não confunde um pecador, né, como uma pessoa inocente, e nem um inocente como uma pessoa pecadora. Né? Deus tem um julgamento correto. E aí ele volta, né, a falar, olha só, e tornando-se, no versículo 8, tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que escrevia, que estava no meio. Né? Então, acabou ficando só Jesus. Todos foram deixando a pedra e foram embora. No 10, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais, que a mulher disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E olha só, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então você vê que Jesus, ele não tirou a lei, ele fala, vai-te e não peques mais. Porque se você pecar, você vai cair na justiça de Deus e nas consequências do teu ato. Mas o que veio primeiro? Veio o amor. Então Jesus, em primeiro lugar, perdoa ela, não é? Apaga todos os pecados e fala assim, não peques mais. Ninguém pode te julgar, não é? A não ser aquele que é perfeito. E o único perfeito lá era Jesus. Amém? Muito bem. Para que nós tenhamos na nossa vida, não é, esse sentimento, né, de saber que nós somos pecadores e que nós precisamos ser transformados, e sem essa transformação, Jesus, né, numa passagem, nós estamos em João, volta um pouquinho, é um texto bem conhecido, quando Jesus fala com Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 3, né, Jesus fala assim, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, ou seja, aquele que não mudar a sua forma de pensar, aquele que não agir de uma forma diferente, aquele que realmente não quiser transformar o seu modo de agir, olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? No versículo 5, Jesus responde, na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não é? A água é a regeneração que todos aqueles que recebem Jesus, né, recebem, ou seja, a lavagem de todos os seus pecados pelo poder do Espírito Santo. Aqui na Bíblia está que no nascer do Espírito, com letra E maiúscula, se trata do próprio Espírito Santo de Deus. Então, essa transformação
faz com que a pessoa ela não julgue mais. Né? Jesus, ele já tinha, né? Volte um pouquinho lá em Mateus, no capítulo 7, um texto muito conhecido também, mas Mateus capítulo 7, versículo 1, o próprio Senhor Jesus, não é? Lembre-se que eu falo assim que a Bíblia, nós precisamos pegar os detalhes, aqui é Jesus que está falando. Tem essas palavras, esse ensinamento tem um peso muito grande. É o próprio Deus que escreveu lá no Antigo Testamento com seu dedo na pedra, agora através da sua boca ele escreve a sua lei. Olha só, não julgueis para que não sejais julgados. Preste muita atenção nisso. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão de novo. Então quer dizer o seguinte, se você julgar seu irmão porque ele cometeu um erro, você vai ser julgado, porque todos nós pecamos. Quando Jesus fala, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, não ficou ninguém. Quer dizer, não tem ninguém que não tenha pecado. Versículo 3. E por que reparas tu no, olha só, arqueiro, né? Que está no cisco, vou falar assim, reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o cisco do olho do teu irmão. Então você, ao invés de acusar o teu irmão de ser mentiroso, adúltero, carrasco, assassino, ao invés de você fazer isso, primeiro olha para a sua vida. Você é um pecador. Você primeiro tira teu pecado, não se preocupa com o teu irmão, porque o teu irmão quem vai julgar é quem é justo. Né? Ou aquele que, mesmo não sendo nosso irmão, mas sendo uma pessoa que nos provoca, não só injustiça, que nos agride, quem vai ser o juiz dele vai ser Deus, e Deus é justo. Amém? Muito bem. Jesus, então, ele veio trazer, né, o outro lado, né, do conhecimento de Deus, que Deus é amor. Né? E ele vai querer, não é, que essa transformação, a transformação que o Espírito Santo vai fazer dentro de cada um de nós, quando nós recebemos Jesus Cristo e entregamos nossa vida, ele vai querer que nós nos tornemos a cada dia, né, aos poucos, isso não acontece de uma hora para outra, mas aos poucos nós caminhemos para ser iguais a Ele, para termos a perfeição dele. Isso é possível? É possível só com uma condição, quando nós andamos em amor. Não é? Mas eu queria que você visse isso lá em João. Né? Então, nós conhecemos os 10 mandamentos, né, do Antigo Testamento. Agora, no livro de João, no capítulo 13, Jesus traz talvez o 11º mandamento. Jesus vai falar assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Por quê? Porque para a promessa dele de que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, essa promessa, ela depois foi esclarecida, né? Teve um entendimento revelado pela própria presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, dentro de nós, quando nós recebemos Jesus, vem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a presença de Jesus, não é? É o Espírito de Cristo. E aqui ele fala, olha só, repetindo, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Né? Então, Jesus, ele veio aqui na Terra, né, pela graça, né? Ou seja, ele não pediu nada, nós não demos nada para ele vir e morrer em nosso lugar. Né? O amor de Deus que trouxe Jesus aqui, o amor de Deus para conosco, sabendo que nós seríamos destruídos e iríamos para o fogo eterno, não é? Então Deus envia seu filho porque ele sabia que era a única saída. E seu filho concorda, ele vem pela graça, ou seja, ele vem sem nós merecermos e morre numa cruz. Através do sangue que ele derramou na cruz, nós somos perdoados dos nossos pecados. E assim sendo, nós podemos nos tornar a igreja viva de Deus, o corpo de Cristo. Nós podemos ter duas coisas que são importantes: a concordância e a comunhão. Isso é, na verdade, a marca, né, de uma igreja, né, viva, uma igreja em que Jesus está presente. Né? Eu queria que você fosse comigo agora, né, lá no livro de Mateus. Vai no livro de Mateus, no capítulo 18. Eu vou te mostrar como isso realmente é o fundamento de tudo aquilo que se chama comunhão. Né? Olha só, Mateus capítulo 18, versículo 19. Né? Olha só, está escrito assim:
Mateus, né, capítulo 18, versículo 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem acerca de alguma coisa ou de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Então, para que nós concordemos, nós precisamos deixar tudo que é diferença de lado e prestarmos atenção naquilo que Deus nos pede, naquilo que nós precisamos concordar, né? Ou seja, nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos para que a nossa oração seja em concordância, para que ele também concorde com o pedido que nós ou estamos fazendo, precisando de uma resposta, ou a própria igreja. No versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então aqui, Jesus ele deixa muito claro que a promessa dele se cumpre desde que nós tenhamos comunhão. Não é? E essa palavra comunhão, ela é muito forte, não é? Porque essa palavra comunhão, ela vai nos trazer dentro de nós o poder de concordar com o nosso semelhante. Porque se nós não tivermos comunhão, não é? Nós não podemos concordar com o nosso semelhante, com o nosso irmão. E assim sendo, o poder de Deus não se manifesta em nós. Nós podemos pensar, isso é só na igreja? Nós vimos aqui que é na igreja, mas isso acontece também na nossa vida particular. Não é? Eu queria que você fosse comigo lá em 1 Pedro, bem conhecido, né? No livro de 1 Pedro, lá no capítulo 3, versículo 7, olha só a advertência que ele faz para os maridos. Então, por extensão, para a família, para os filhos, para os pais, preste atenção. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, né, com suas esposas, com um entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Quer dizer o seguinte, vocês não tratem ela de uma forma que elas mereçam, mas mais do que mereçam. Não esqueçam que elas são mais frágeis, elas são mais sensíveis, né? Como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida. Quer dizer, não esqueçam que, apesar de elas serem sensíveis e de serem mais frágeis, elas são iguais, né, aos maridos. Não tem diferença para Deus, são todos iguais, né? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, quando nós estamos sem a comunhão, ou seja, quando nós brigamos, estamos não em concordância, não em comunhão com as esposas e as esposas com maridos, as orações não são atendidas. Isso vale para filhos, isso vale para pais. Aonde tiver uma pessoa que representa o corpo de Cristo, esse corpo precisa estar unido. Né? Então, a primeira união que existe é entre o marido e a mulher. Os dois são uma só carne. Então, se eles não tiverem comunhão, se eles não aprenderem, não é, como se conserva essa comunhão através do amor, e você vai aprender daqui a pouquinho, vocês, né, o próprio apóstolo fala, as orações de vocês não vão ser atendidas. Não é? Amém? Muito bem. Nós sabemos que o Espírito Santo, né, ele representa a comunhão. Né? Se você um texto, vamos passar rapidinho um texto, que é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, muito conhecido, né? Quando aqui o apóstolo vai encerrar a carta, ele faz uma oração, né? E aí está escrito assim, olha só, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, Jesus veio sem a gente merecer, né? Ele se entregou. O amor de Deus que entregou seu único filho, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Então o Espírito Santo ele só existe, ou só habita, ou só se manifesta quando existe comunhão. Né? Aí você pode falar, pastor, mas é fácil ter comunhão? Não, não é fácil. Nós vamos precisar realmente ter as nossas vidas transformadas através da nossa atitude, o nosso desejo de parecer, de sermos mais semelhantes a Cristo. Se nós quisermos ser mais semelhantes a Cristo, então nós temos que olhar para Ele. Não olhar para a igreja, para o seu irmão que está do teu lado te ofendendo, para aquele pastor que por acaso, né, às vezes fala alguma coisa e te magoa, ou por aquele que passa e não te cumprimenta, por aquele que te ofende, aquele que te trai, aquele que te agride. Nós temos que entender que a nossa missão é sermos semelhantes a Cristo. E Cristo ele veio não para condenar o mundo, mas veio para perdoar. E nós sabemos, né, em João capítulo 3, versículo 16, né, que Jesus, né, se você puder ir para lá, Jesus, né, João capítulo 3, versículo 16, olha o que está escrito, é um texto bem conhecido, né?
Porque Deus amou, estou lendo João, capítulo 3, versículo 16, o Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior prova do amor de Deus foi Jesus. Então Deus primeiro dá o amor. E aí depois, sim, ele vai cobrar o amor de nós com base na justiça. No versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, preste atenção nisso, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso se aplica a nós, quando nós queremos ser semelhantes à imagem de Jesus, não é? De Cristo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muito bem, mas como que a gente faz para isso? Será que na igreja primitiva, né, era tudo, corria às mil maravilhas? Não, você vai ver que não eram pessoas comuns como nós, mas eles tinham temor a Deus. Eles sabiam que sem manifestar a comunhão, que se baseia em amor e em perdão, eles não poderiam, né, ter Deus com eles caminhando em todos os caminhos, né? Lembre-se que Jesus, né, ele fala lá em João que se perseguiram, né, o mestre, né, vão perseguir também quem? Os que o seguem. Né? É um texto conhecido, nós sabemos, né? Vamos só reler. Né? Olha, João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também a vós vos perseguirão. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão as vossas. Então nós sabemos que a perseguição, ela é real, ela vai existir, não é? Jesus lá, nós relendo, né? João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quem tem Jesus com ele, através da presença do Espírito Santo, aquele que mantém a comunhão, né? E que pode, quando orar, estar em concordância, né? Sabendo amar e perdoar o seu semelhante, ele vai fazer um sacrifício. Que sacrifício é esse, pastor? É suportar o nosso semelhante. Suportar o seu irmão, a sua irmã, a sua esposa, o seu esposo, o seu pai, seu filho, suportar o pastor, suportar o presbítero, suportar o líder, suportar... Enfim, você vai ter que aprender a amar e perdoar. E essa é a grande escola que Jesus espera que nós sigamos. Com ele, aprendendo que ele veio não para condenar, não para acusar. Então, quando um irmão acusa o outro, ele está fazendo o papel de quem? Do acusador, do diabo. Nós vemos aqui, quando alguém vem falar alguma coisa de um irmão para nós, a nossa atitude tem que ser: você já orou por ele? Então, todo aquele inferno que estava querendo dividir a igreja para destruir, ela vai cair por terra. Não é? Tudo aquilo que vinha destruir teu casamento, tua família, teu emprego, tudo na sua vida vai cair por terra quando alguém vier te acusar. Oh, você viu o que fez aquele irmão? Né? Você pode falar assim: vamos orar por ele. Se nós estamos fazendo isso, está errado mesmo, né? Vamos orar por ele. Isso destrói. Porque ao invés de acusar, você vem, faz que nem Jesus. Você vai levar a salvação. Eu queria que você fosse comigo agora. Nós lemos João, né? Vamos no livro de Efésios, né? Efésios, Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso, né? Ele vai fazer uma recomendação. O apóstolo Paulo, ele sabia da importância da comunhão e da presença do Espírito Santo na vida de todos aqueles que creem em Jesus. Então, lá no capítulo 4, no versículo 1, até o versículo... Nós vamos ler na sequência, né? Olha só. Efésios, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor... Paulo vivia praticamente nos cárceres, né? Ele pregava com ousadia e intrepidez a palavra, né? Então, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Vocação, com o que Deus espera, qual a vontade de Deus na nossa vida. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha que Paulo, ele reconhece que cada um de nós tem um pensamento, uma ideia, nós erramos, nós machucamos pessoas, às vezes sem querer, às vezes querendo, mas depois se arrependendo. E cada um de nós precisa vigiar o nosso coração. Porque se nós mantivermos no nosso coração um espírito de vingança, de mágoa, de revolta, não vai existir a comunhão que é preciso para que nós tenhamos a presença do Espírito Santo agindo na nossa vida através de Jesus Cristo. Olha só, no versículo seguinte ele fala assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É muito claro. É muito forte isso, mas é muito claro. A própria palavra, eu acho que não há necessidade de explicar. Olha só. Procurando guardar a unidade do Espírito.
não é? Do Espírito Santo de Deus, junto com nossos espíritos. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, né? Ou da vontade de Deus, uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, em todos. Amém? Olha só, então, toda pessoa que fizer alguma coisa contra a gente, nós orando por essa pessoa, a justiça vai ser manifestada por aquele que é justo, que é Deus. Amém? Isso ele disse para os Efésios, né? Lá para uma carta que ele endereçou a Éfeso. Mas ele depois escreve uma outra carta para Colossos. Queria que você fosse um pouquinho mais para frente. Lá, a carta aos Colossenses, né? Então, o livro de Colossenses é Novo Testamento, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 12. Vamos ler o 12, não é? Olha só. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus quer dizer aqueles que alcançaram a graça da salvação, santos e amados olha só, de entranhas de misericórdia. Quer dizer, você tem que ter misericórdia. E não fica apontando o dedo. Quem aponta o dedo é o diabo, o acusador é o diabo. Não permita que ninguém venha acusar qualquer pessoa perto de você. Ore por essa pessoa, ao invés de ficar acusando, né, ou ficar condenando. Olha só. Amados, das entranhas da misericórdia, da benignidade, da humildade, da mansidão e da longanimidade. Longanimidade significa uma paciência esticada. Tenha muita paciência com seus irmãos, seus semelhantes. Agora no versículo 13, olha só. Olha a palavra. Suportando-vos uns aos outros. Então ele reconhece que nós vamos enfrentar pessoas que nos ofenderam, pessoas chatas, pessoas que sabem, mas nós temos que suportar. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha só. Nós queremos parecer com Cristo, né? Então vamos seguir o que Jesus fazia. No versículo 14, e sobre tudo isto, revesti-vos da caridade ou do amor, né? Então, em algumas versões, e sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a perfeição em nossa vida, só nós alcançamos ser perfeitos aos olhos de Deus quando nós andamos em amor. E amor significa, né, olhar e suportar nossos irmãos. Orar, nunca acusar, mas sempre procurar ajudar. No versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, né, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo, né, habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com hinos, olha só, com hinos, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É o ensinamento para a igreja que quer andar com Jesus, que quer ter o poder do Espírito Santo. Para encerrar, eu queria que você entendesse a importância do perdão para tudo isso. Mateus capítulo 6, 6, muito conhecido, quando, olha só, os discípulos de Cristo, né, os apóstolos, pedem para eles ensinarem, para ele lhes ensinar a orar. Então Jesus vai ensinar na oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, a oração dominical, e lá em Mateus 6, versículo 12, Jesus ora, mas ele faz uma advertência, olha só, e perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, o que nos tem ofendido. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se perdoardes. No versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha que palavra dura, mas verdade, né? Tudo que sai da boca de Jesus, nós precisamos sempre olhar esses detalhes na Bíblia. Vem com poder e autoridade, vem com ensinamento e um mandamento que traz bênção. Aí uma advertência, sempre assim. Pastor, olha, eu não perdoei meu irmão. Mas em compensação, eu fui na igreja, eu dei uma oferta, eu dei um carro, eu dei um anel de ouro, eu dei um relógio de ouro, eu dei não sei quanto. Preste muita atenção. Tudo que você fez não é maior do que a perfeição que Deus espera, que é andarmos em amor e perdoar. Você não condenar o seu semelhante. Toda vez que você apontar o dedo para uma pessoa, você está fazendo o papel do acusador. Você sabe que é o diabo, né, acusador, né? Ele acusa diante de Deus as pessoas que erram, porque erram mesmo. Né? Então ninguém está falando que não é, você tem que suportar.
né? Mas eu queria que você, para tirar a sua dúvida, né? Olha só, fosse comigo, né? Lá no livro de Mateus, no capítulo 5. Vamos ver se uma oferta generosa, você dando tua casa para a igreja, vamos ver se isso daí vai, para Deus, ele vai receber isso, né? Olha só o que Jesus fala. Jesus agora, ele vai deixar muito claro, para encerrar, que houve a época em que foi manifestado a lei de Deus. E a lei de Deus, ela tinha as consequências da desobediência, né? E as consequências, as bênçãos da obediência. Mas agora Jesus traz um novo mandamento, a lei do amor. E ele vai trazer essa lei do amor, né? Já não mais escrevendo numa tábua de pedra com dedo, mas entregando a sua vida numa cruz. E o sangue dele, né, sendo derramado para perdão dos nossos pecados. Preste muita atenção nisso daqui. Olha só a distinção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aqueles que precisavam clamar para que Deus ficasse com eles, diferentemente da promessa que Jesus faz pela graça, de que ele sempre estaria com nós através do Espírito Santo. Presta atenção. Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. Quer dizer, você não precisa matar uma pessoa, é só você começar a falar mal, você ter raiva dela. Se no teu coração você tiver raiva de uma pessoa, você está matando ela. Então você é réu do juízo. Né? Olha só. E qualquer que disser a seu irmão, raca quer dizer vagabundo, pessoa que não presta, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser louco, né? Ou seja, essa pessoa é um louco, não está com nada, está, sabe, condenado. Essa pessoa, louco quer dizer aquele que não tem amor à vida. Olha, essa pessoa está perdida, sabe? Quando nós acusarmos nosso semelhante, né, de que não tem solução para ele, o que vai ser? Será réu do fogo do inferno. Nós não precisamos matar uma pessoa. Nós só precisamos desejar o mal para ela, querer se vingar dela, querer fazer a justiça que não está nas nossas mãos. E aí ele faz lá no 23, né, no versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha o que Jesus está falando. Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai-te reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto este está no caminho enquanto estás no caminho com ele, enquanto você está vivo, tá? Né? Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Quer dizer, você perdendo a oportunidade de perdoá-lo, vai ser entregue ao juiz. Quem que é o juiz? Deus, Jesus, né? O único perfeito para julgar. E o juiz te entregue ao oficial, ou seja, aos seus anjos, e te encarcere na prisão. Aí vai haver fogo, né, tremor, ranger de dentes, né? Nós sabemos que o inferno, né, não foi feito para o homem, né? Mas o homem, se ele insistir em ir contra a lei de Deus, os mandamentos de Deus, né, e acima de tudo não receber o amor, né, para que ele seja perdoado, então ele vai estar acompanhando igualmente o acusador, né, vai estar acompanhando Satanás. É importante, né, lembrar que Deus, ele primeiro envia o amor, e o amor de Deus é a oportunidade do perdão, de se arrepender, de se converter, de fazer o que a mulher fez, como nós lemos. Né? Ela, com certeza, ela vendo que ela ia ser apedrejada, ela se arrependeu. E aí Jesus fala para ela, eu não te condeno, vai-te e não peque mais. Deus primeiro deu o amor para ela, mas fez a advertência, se você não receber esse amor, se você não aprender a perdoar, você vai pagar da mesma forma que todos aqueles que cometem a transgressão pagam, não é? Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que este culto mensal virtual ele tenha trazido para você o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra, mas acima de tudo o entendimento da transformação. E por isso eu queria convidar você a orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que a tua igreja, ela tem o poder porque o Senhor está com ela, através do Espírito Santo. E cada um de nós tem o poder, nós somos empoderados. Veio sobre nós a virtude, o poder, a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre cada um de nós. E então, meu Pai, que esta unção da presença do Espírito Santo se manifeste em todas as vidas que ouvirem essa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós queremos te agradecer também porque o Senhor nos entregou o seu Filho, o único Filho,
para que ele viesse morrer em nosso lugar. Nós éramos pecadores, meu Pai, e seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, e o Senhor não nos tratou como inimigo, mas o Senhor demonstrou através do derramamento do teu amor e da graça do Senhor Jesus Cristo o seu desejo de ter comunhão, ou seja, de estar junto conosco para sempre. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Lembrando que todos os domingos, né, às 10 horas, nós temos o nosso culto virtual, o nosso culto presencial, né, lá em Ribeirão Pires. Né, eu espero que todos possam ir, não é? Convido a todos com todas as regras de segurança, né, mantidas. Então, todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto presencial em Ribeirão Pires. Na igreja da Vila Nova Cachoeirinha, ela ainda continua fechada, mas nós temos, né, o que seria a escola dominical, não é? Ou a escola bíblica, não é? Que os presbíteros Fábio, não é, e Cleia, eles estão ministrando. Eu queria que você também pudesse participar, não é? Pedisse o link, não é? E você vai aprender a palavra de Deus, vai ser transformado pelo poder e o Espírito que está na palavra de Deus e no entendimento dela. Também nas quartas-feiras, né, você tem recebido, né, os links dos grupos familiares, né, nós temos estudos que são feitos, né, pelo professor Nessim, né, muitas vezes vão vir outros, o presbítero Fábio, outros mesmo, né, trazendo a palavra. Então eu peço que você acompanhe. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos os grupos familiares. Um bom final de semana, né, um bom domingo, e uma ótima semana, um ótimo mês e até o nosso próximo culto virtual mensal. Em nome do Senhor Jesus. Amém.